Pessoal, vou falar uma coisa para vocês aqui. É um assunto complexo, gostaria que compreendessem bem, até porque ele vai nos auxiliar bastante, né? Nos mostrar como até não é descabido o medo que nós temos de catástrofes nucleares no planeta, porque isso já está obsoleto. A gente vai entender aqui hoje. Bom, os Estados Unidos já tiveram mais de 32 mil ogivas, né, nucleares prontas para utilizar. Imagina, né? Poucas dessas já seria capaz do planeta. Mas hoje só tem 3, oficialmente, né? E a Rússia aí com 7 mil ogivas. E, claro, todo mundo sempre pensa, puxa, uma guerra nuclear estaria na beira, ou poderia acontecer, algo desse tipo. Que ruim que seria. A Federação Cósmica não deixa acontecer até. Mas isso nem tá cogitado mais para acontecer, porque é coisa do passado. Nós vamos ver como, né? Nós vamos ver como que para os grandes governos da Terra não tem necessidade de uma bomba nuclear, né, desse tipo que a gente conhece. Senão eles iam colocar tudo a perder, né? E o negócio deles é outra coisa, não é a superfície aqui da Terra, onde nós estamos aqui, segundo eles, muito bem domesticados, né? E esse vídeo não é para colocar medo de forma alguma, mas também ele não é para colocar a humanidade de vítima de entidades, de seres, de governos ocultos. Não é para colocar a humanidade de vítima, nós de vítima de nada. Não, não existe vítima no universo. A gente conversa isso aqui é complexo de entender, mas quem é inscrito aqui do canal sabe, a gente conversa sobre isso. Não tô aqui para colocar a humanidade de vítima destas coisas, né? Mas para que a gente tenha um olhar consciencioso sobre tudo isso. Também quero mostrar que o nosso egoísmo, né, que gera ressonância com tudo isso. A nossa falta de moral elevada, né, também faz parte desse acontecimento, dessa ressonância com esses seres, com esses governos, com essas entidades, né, porque a nossa falta de moral elevada para lidar, inclusive, com a liberdade, que hoje nos é tirada. Então, devido às nossas atitudes e à nossa moral como humanidade, né, nós estamos em escala global a esses seres de um governo oculto associados, né? Vocês entenderão como no vídeo de hoje. Como eu disse, né, os Estados Unidos já tiveram mais de 32 mil ogivas prontas para utilizar. Hoje tem só 3, oficialmente, né? Então, talvez eles não estejam mais acreditando nisso. Talvez eles tenham algo melhor do que isso. E ele não está preocupado, e segundo as pesquisas que eu tenho feito, segundo as tecnologias que eles podem ter disponíveis, segundo muitas pessoas relataram e dilataram, eles não estão preocupados com isso, com bombas nucleares, não estão preocupados com as ameaças lá da Coreia do Norte ou da Rússia. Não estão, né? Mas o que pode ser pior, né, do que uma bomba nuclear para se fazer assim, né? Porque as bombas, elas são, né, ou eram, uma estratégia de dissuasão, né? Porque para que ninguém me ataque. Quanto mais forte eu fico, né, menos pessoas, menos nações vão querer brigar comigo. Quanto mais forte eu fico, menos pessoas querem brigar comigo, né? Quanto mais forte, mais paz, né? É um ditado aí, né? E não deixa de ser verdade, a natureza quer que a gente seja forte para viver em paz. E quanto mais fraco, né, pelo menos que se mostra em muitos países, mais conflitos, porque muitos podem se aproveitar daquelas nações. E olha só que curioso, né? Porque as maiores indústrias que existem nos Estados Unidos e no mundo, mas nos Estados Unidos, é o seu complexo industrial bélico. A indústria oficial mais rica do mundo, né? Emitindo notas fiscais, é a indústria bélica americana. E quando se fala de empresa, as mais poderosas são, então, as empresas bélicas, né? Olha que interessante. Aqui podemos citar alguns exemplos, como a Lockheed Martin, né, que é uma empresa que fornece armamentos para os Estados Unidos, a Northrop Grumman, né, e a Raytheon. Essas grandes empresas regem majoritariamente as finanças dos Estados Unidos, né? E esse pessoal manda, né? As Big Techs não chegam perto do nível de faturamento e movimentação que essas empresas são capazes de fazer. Então, elas têm um grande poder, só que elas precisam de guerras, né? Sem guerras, elas não têm o que produzir. Seria a mesma coisa que todas as pessoas do planeta não tivessem mais necessidade de ir no médico. O que os médicos fariam? Só que elas são a maior indústria do mundo.
sem guerras, elas não têm o que produzir. Elas produzem armamento, bombas, coisas assim, que só são gastas em conflitos, em guerras. Então, elas não serviriam mais para nada. E o próprio PIB dos Estados Unidos iria despencar. Alan, será que o pessoal tem maturidade para ouvir essas coisas? Ou vão achar que eu tô tentando botar medo, alguma coisa do tipo? Eu acho que tá bem coerente. Né? Paciência, né? Se não sou eu que vou falar, elas vão saber mais tarde. Aqui eu ainda falo com consciência, né? Vendo um propósito maior em tudo isso. Calma aí que eu quero falar um propósito maior em tudo isso de evolução, de consciência planetária. Sim, porque esse canal é para isso. Eu não estaria aqui falando dessas coisas se não fosse para uma tomada de consciência de vocês que é necessário. O público desse canal tem 44 anos, em média. Eles têm condições de ouvir certas coisas, né? E que te deixa ali, eu feliz, inclusive, em saber. Porque é mais um passo que nós estamos numa grande descoberta como humanidade. Então, como é que os Estados Unidos ficam tranquilos frente a ameaças que o mundo possa ser desta forma, né? Porque eles usam novas tecnologias que eles têm melhores que as bombas, tá? Eles utilizam o quê? Eles utilizam propaganda, né? Usam engenharia social e operações psicológicas, né? Para esconder essa tecnologia da população. Vocês vão entender o porquê, né? Para começar, a gente tem que entender de uma vez por todas aquilo que eu já falei há um tempo atrás aqui, num vídeo com a Mônica de Medeiros, onde a gente falou que Hollywood não é uma indústria de entretenimento, como tu pode pensar e achar que é. Ela é uma indústria de propaganda, né? E operação de consciência. É onde os Estados Unidos fazem propaganda de si mesmo para convencer as pessoas de pensar o que eles querem que elas pensem, né? A favor, claro, deles. É isto. E ponto. Inúmeras pessoas que saíram de lá relataram isso. No vídeo até a gente falou citou o nome das pessoas que escreveram livros, todos falando sobre isso. Esse é o objetivo da criação de Hollywood, né? Eles fazem o mesmo que Alexandre o Grande fez. Ao invés de dominar e obrigar a todo mundo a pagar impostos, ele disse que todos eram gregos. Passou então para todos, abraçou a todos, passou a língua e a cultura para todos, colonizou através da cultura, né? Colonizou culturalmente. Até o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, colocaram os estudiosos para estudar a ciência, na linguagem, nas culturas e desenvolver a ciência grega. Logo, todos se consideraram gregos e defendiam a Grécia. Logo, pagavam os impostos. Como é que elas vão lutar contra a Grécia se eles são gregos? E assim eu me considero. Né? Então, a mesma conversão cultural que Alexandre fez para desencorajar a rebelião é a mesma que os Estados Unidos faz, né? Eles aprenderam muito bem. Nos anos 50, por exemplo, nós tivemos grandes culturas sendo passadas, né, através de cinema, de Hollywood, desde lá da década de 50 com Casablanca. Todo mundo imitava o filme, que na época era o bonezinho, o cigarrinho e o terninho. E aquela era a nova visão americana, né? Nos pôsteres, nos cartazes e nas pessoas, obviamente. Depois lá o Marlon Brando, todo mundo de camisa branca, né, dentro da calça, lá na era industrial, cinto já no cabelo e ponto. Todo mundo se padronizou ao sistema que era passado no Hollywood, né? Então sempre essa indústria controlou a cultura, os costumes e o modus operandi de toda uma população. Olha que poder é isso, né? Por isso que se diz sempre que o maior poder não é o legislativo ou o judiciário. O maior poder é a mídia. E eles, acho que eles não sabem disso. E daí que nós temos, o que nós temos agora? Os filmes alienígenas. E isso faz parte de uma operação psicológica na população. Para quê? Para que a humanidade pense que alguns dispositivos e tecnologias pertençam a alienígenas ou extraterrestres, com o objetivo de esconder as tecnologias, máquinas, novas armas americanas. Porque se a gente for ver quanto que a tecnologia americana evoluiu, vamos ver como? Se tu pegar qual que é o avião mais moderno de guerra dos Estados Unidos, né? Desde 1980 a tecnologia avançou bastante. Vocês não acham que avançou bastante? Desde 1980, 40 anos, né? 45 anos.
Não avançou bastante em 45 anos. Olha, o que tinha em 45 anos? Não tinha Windows, nem o Windows 3.0. Não tinha nem o Windows. Nem o Windows não tinha. A tecnologia avançou bastante, né? Bom, eles foram pra Lua, né? Nunca mais depois, né? Eles foram pra Lua e depois nunca mais voltaram pra Lua, né? Eles não conseguiram naquela época com uma calculadora de pulso. Hoje em dia não conseguem mais com facilidade, né? Mas desde 1980 a tecnologia avançou bastante, não avançou? Bom, e por que será que a maior indústria do mundo não avançou nada? Porque se tu for ver qual que é o avião mais moderno de guerra, de combate, fabricado, é um fabricado pela Northrop, o bombardeiro B-12 Stealth, né? Que é o mais avançado do mundo, aquele que é um formato o quê? Quase que um triângulo. E ele foi o último, foi o auge da construção dos Estados Unidos, né? Mas ele é de 1986. Não fizeram nada melhor que isso? Não voltaram para a Lua depois de quantos anos? Né? Ah, tem outro avião que também é muito moderno, compete com ele, que é o da Lockheed Martin, né? O SR-74. Mas ele é de 1989. Então, a indústria mais poderosa do mundo, com verba praticamente ilimitada, se não ilimitada, né? Não tem nada mais novo do que isso, não desenvolveu nada depois disso. A indústria que mais tem pesquisa. Bom, tá certo que já teve aqui no canal a série Revelação Cósmica, né? Onde eu já falei tudo do que eles fizeram de fato. Mas isso não é nada oficial, né? Isso é algo para daqui 20 anos o pessoal saber. Mas se tu olhar hoje, né? O B-2 Stealth, né? Ele já parece um triângulo. Ele já parece meio que alienígena, meio que um OVNI, né? Tem gente que já trabalhou em aeronaves, né? Em programas aeroespaciais, até mesmo o pessoal da Marinha americana, né? E eles relataram muitas aeronaves. O Edgar Filch, por exemplo, Corey Goode, né? Stan Dale, eles falaram que existe aeronaves. Eles trabalhavam lá, só pesquisar. Eles disseram que existem aeronaves mais novas que foram feitas, só que elas são idênticas a OVNIs. Idênticas a OVNIs triangulares. Então, por que eles não deixam ninguém saber dessas aeronaves? Ou por que não deixam saber, né, que elas existem, como são, ou não mostram elas? É muito simples, basta que a gente pense um pouquinho, ou nem muito, porque, imagina, se eles vão lá e fazem um ataque, vão saber quem fez, né? Imagina, se a Rússia, por exemplo, né, fizeram um ataque lá, ou alguém perguntar, né, quem é que está jogando bombas em mim? Quem é que estão fazendo ataques em mim? Peraí, eu não conheço aquele veículo? Aquele veículo, de quem que é? De quem que é? Não é de ninguém. Né? Tu acha que eles vão apresentar para todos os dispositivos de guerra deles? Óbvio que não foi ninguém. Foi quem? Foi os OVNIs que atacou a Rússia, se houvesse, né? Ou sei lá onde é que fosse o ataque. Foram os OVNIs. Porque a população mundial inteira associa aquele tipo de nave, caso ela seja vista, fotografada, filmada, atacando alguma coisa. Foram os OVNIs. Né? Foram os alienígenas, ou ninguém sabe de quem foi. Tá, mas daria pra saber, né, que deve ter alguma assinatura, algum projeto, alguma coisa que caia, alguma coisa. Eu vou acabar descobrindo a origem daquele dispositivo, daquela aeronave. Mas aí que está a grande questão. Porque essa tecnologia ela é tão avançada que nem mesmo para o país atacado é vantagem entrar no mérito de quem fez aquilo, de quem atacou aquilo. Agora que vocês vão ver a grande chave. Né? Ou seja, o que eu quero dizer? Nem mesmo o país que foi atacado vai querer levantar, mostrar aquela aeronave, dizer quem foi que fez isso, mostrar aquilo, porque isso abriria, né? É melhor deixar que o mundo não conheça essas tecnologias, essas aeronaves, como que elas funcionam. Eles perderiam muito mais do que com um ataque se a população mundial soubesse daquele veículo. Então, ninguém revela aquele veículo para que ninguém saiba como que eles funcionam. Porque se soubessem como essa aeronave funciona, acabou todo o sistema planetário de geração de escassez que eles fazem para nós. Porque essas tecnologias, essas naves, esses veículos têm uma tecnologia diferente, embarcada, né? Que não é de interesse que a população aqui da superfície descubra. E eu vou falar o porquê. Elas têm uma tecnologia... Depois eu vou falar de uma tecnologia boa no final desse vídeo. Alan não me esquece de falar de tecnologia boa. Uma que vai revolucionar o mundo, mas vou falar essa aqui. Eles têm uma tecnologia de propulsão
né, que ela é renovável, certo? Essa tecnologia, se ela fosse conversada assim nos telejornais, se ela fosse trazida a público para debates, todos iam perceber que pagam conta de luz à toa. Todos iam perceber que pagam combustível à toa. E todos iam perceber que as panelas de pressão dos Boeings estão altamente ultrapassadas. Porque estão lá gastando 300 toneladas de combustível por voo, no caso do A380. Que já tem tecnologia que ninguém precisa pagar. Que é uma tecnologia, uma função cósmica que libera energia. Que nem o nosso querido físico Nassim Haramein, ao qual aqui no canal tem 74 vídeos que eu legendei ou dublei, onde ele não só fala dessa tecnologia, mas ele mostra ela em pequena escala em funcionamento. From the structure of space that has been done, and it's on its way to the public, and a gravitational control. Né? É óbvio que os grandes da ciência do mundo já utilizam isto, né? Só que isso traria para a nossa sociedade abundância, autonomia e liberdade. Uma palestra que eu legendei aqui no canal para vocês, posso deixar na descrição caso vocês queiram. Aliás, agradeço a inscrição de todos aqui nesse canal. O Nassim explicou em detalhes, já mostrou essa tecnologia nos seus próprios laboratórios da Torus Tech. É uma tecnologia que conversa com o funcionamento do próprio universo, ao invés de ir contra o universo, que nem fazem as atuais tecnologias de explosão, né? Mas isso é só para aquele vídeo lá, se vocês quiserem saber. Só que no mundo, para que esse povo nos mantenha sob controle, tem que ter escassez. Controle, né? Então por que isso é mais poderoso que uma bomba nuclear? Porque eles sabem que essas bombas nucleares não tem como usar. Enquanto se um usar, acabou todos. Eles sabem disso. Só que o jogo deles não tá aí. Eles estão em outro nível fazendo os jogos deles. Eles não estão preocupados tanto assim com a crosta. Não tô falando isso porque nós somos pobres coitados, vítimas de algo, né? A gente sempre mostra aqui no canal que o ambiente externo é campo de atração nossa. Que o ser humano atrai... O que o ser humano atrai hoje em dia? Verdades ou ilusões? Ele não quer ser um controlador? De repente até nós, eu, tu, de repente... A gente quer controlar as pessoas, de repente, para que elas correspondam às nossas expectativas. Nós somos controladores em muitas formas. A humanidade já se desfez de todo o egoísmo negativo? Já se desfez da cobiça, da ganância, entre outros? Então é mera associação cósmica que nós estamos vivendo neste momento com isso que a população chama de governo oculto, né? Digo mais, nós nem desenvolvemos ainda a moral suficiente para lidar com tanta liberdade e poder. Está tudo certo. O mal, entre aspas, está a serviço de nossa evolução nesse momento angular da nossa eternidade cósmica. Então, conforme nós vamos nos transformando como sociedade, nós vamos nos associando com coisas melhores na nossa sociedade, nós vamos construindo coisas melhores. É só resultado das nossas ações. Somos nós que permitimos que muitas coisas aconteçam na Terra. E nós também a nível pessoal, né? Conforme nós vamos nos associando com coisas melhores, sendo pessoas melhores, aqui na Terra mesmo nós vamos encontrando pessoas cada vez melhores, ambientes cada vez melhores, pessoas cada vez melhores, como eu e você, não é verdade? Para ter grandes tomadas de consciência e rumarmos rumo a uma consciência mais elevada, um bem maior, algo mais grandioso. Esse vídeo foi para conscientizar vocês que isso que a gente chama de extraterrestres, que vocês podem ver muitos veículos extraterrestres, por aí muitas naves extraterrestres, planetas triangulares, saibam que estas são terrenas mesmo, certo? Existem outras, sim, que são extraterrestres, mas aquelas são mais plasmáticas, são feitas de outros materiais extrasolar, que também existem por aí. Sim, né, nas federações cósmicas por aí, como a gente também tanto conversa aqui no canal. Mas eu tô dizendo que essas, em especial triangulares, são daqui mesmo. Não são, assim, extraterrestres tanto assim, não. E por que as nucleares estariam defasadas? Porque eles estão em outros voos. O controle que eles fazem sobre nós é este. É nos manter na escassez. Agora eu pergunto pra ti. Tu queres sair da escassez? Porque a escassez não existe. Não existe. É uma grande ilusão. Nada no universo é escasso. Nada no universo é escasso. O universo é a abundância é o que mais existe. Então eu queria que você tomasse consciência de que sim, já existem tecnologias por aí no universo capazes de muita transformação e prosperidade na nossa sociedade. E que não se preocupem com essas nucleares, porque eles não vão utilizar,
porque eles nem sequer se preocupam com tanto assim com a nossa superfície aqui e com nós. Eles fazem as indústrias deles prosperarem com algumas guerras, infelizmente, enquanto a gente não melhora como moralidade, como humanidade. Então, a prosperidade é o que mais existe na Terra e no universo. Agora, tu sabe o que é uma tecnologia boa de verdade? É a plataforma onisciente. Essa descoberta vai revolucionar, pode revolucionar tanto a sociedade, quanto a descoberta dessa energia livre. Que hoje é coisa de filme, né? Óbvio. Só que a plataforma onisciente não é mais coisa de filme, não. É coisa da realidade e pode ser da tua realidade. Escaneia aqui o QR Code, dê uma conferida lá e nós nos vemos nos próximos. Tô te esperando no Radio Show. Um grande abraço e até mais!